Tá aparecendo na tela. Uhum. Então agora eu acho que foi, né? Então vamos lá, acho que sem mais delongas, acho que a gente pode prosseguir, mas se tá aparecendo se a transmissão tá indo pro YouTube, que é onde importa, quer dizer, tem mais gente aqui no Zoom, mas acho que a maior parte está acompanhando pelo YouTube. Pessoal, peço perdão aí pelo problema técnico, estava comentando do pioneirismo, mas vamos lá. Temos aqui dois caras que eu admiro bastante, o Anderson Dick e o Maurício Slaviero. Né, o Anderson, CEO da Fiotech, o Maurício Slaviero, CEO da ETCR. E vou pedir para eles se apresentarem, falar um pouco da trajetória pessoal, como é que eles chegaram né, onde eles estão hoje, começando por ordem alfabética pelo Anderson. Tudo bem, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Eu acho que é um assunto diferente, a eletrificação é um tópico até diferente para nós na Feltec. Acho que para quem conhece o que é a Feltec, de onde é que a gente vem, sabe que a gente tem muita ligação com o motor a combustão e automobilismo tradicional, digamos assim, hoje, né, falando. E eu acho que é legal a gente parar um pouco e conversar, tanto tu, Carlos, quanto o Maurício, são visões diferentes de lugares diferentes do mundo, são ideias juntadas, então achei interessante a gente juntar todo mundo aí. Desativo. Beleza. Conta um pouco aí da história. Tu começou a partir do teu projeto de TCC, né? Como é que começou a Fiotech? A Fueltec começou em 2003, na verdade, realmente estava na engenharia elétrica na URGS e a gente começou, tinha que fazer um projeto de fim de curso, basicamente, e como tinha paixão pelos automóveis, eu resolvi fazer literalmente um projeto onde eu pegava e fiz um controlador, digamos assim, de combustível suplementar. Não vou entrar nos detalhes disso aí, porque a gente pode ficar aí uma hora falando, mas o interessante foi que o projeto de fim de curso funcionou muito bem. Eu apresentei na URGS, me formei em 2004, mas a princípio eu não iria dar seguimento para isso, porque eu tinha uma ideia de trabalhar na Alemanha até, e eu estaria perto ali do onde é que o Maurício está hoje, né? Que eu teria tudo para, na verdade, eu tive um estágio já na Bosch, na Alemanha, para trabalhar na parte de motorsports, e acabou que eu reprovei em uma cadeira, em duas cadeiras, na verdade, no último semestre, e acabei perdendo a oportunidade, porque eu tinha que ter acabado todo o curso para poder ir para lá. E aí nisso meio que foi uma mudança de planos bem grande. Eu tive que o meu plano B literalmente foi dar uma visão comercial ao produto que era na verdade um produto sem uma visão comercial, que era a injeção, digamos, só para colocar no para virar um produto. E aí daí a Feltec na verdade começou literalmente no quarto de casa, no apartamento em Porto Alegre, e desde programando, desenvolvendo todo o produto de uma maneira bem assim, simples, né? A gente sempre começou com algo muito simples, simplificado, e começou a evoluir. E ao longo dos anos a gente foi agregando, acompanhando, aprendendo, digamos assim. Esse praticamente é um projeto de faculdade que virou uma empresa. Hoje, né, dando um pulo aí 17, 18 anos para frente, a gente acabou de comemorar o 100º funcionário em Porto Alegre, no Brasil, e a gente tem também a unidade nos Estados Unidos e na Austrália e Argentina, especialmente. Então, realmente para nós é uma alegria grande assim vir tantos anos já evoluindo nisso. Essa história eu acho fantástica. Eu ouvi pela primeira vez em algum vídeo teu do YouTube. E o fato de tu ter rodado acabou sendo tua sorte, né? Porque disso É, virou uma clássica startup de garagem, né? Mais ou menos no uhum, mesmo modelo do Vale do Silício. Eu acho que em 2003, 2004, na época, não se tinha tanto essa cultura startupeira, né? Não se falava tanto em startups como se fala hoje, né? Hoje tem uma sem certa dúvida. corrida pelo ouro por startups, tem investidores, tem todo um ecossistema de investidores anjo e tudo mais, tá, né? O pessoal em busca da Até próxima digo, startup. E tu, né, começou uma na época. startup normalmente ela até tem uma diferença de um investimento, né? A gente até nunca teve essa parte, tanto que o nosso crescimento ele é bem longo e demorado, digamos assim. A gente está há 17 anos aí crescendo aos poucos, mas crescendo forte. Não teve nenhum ano que a gente cresceu menos do que 40%. Então, realmente está sendo, mesmo assim, é um desafio grande,
E que a gente falou, startup naquela época não se falava, e mesmo assim a gente foi um crescimento bem orgânico mesmo, assim. Qual foi o momento que tu sentiu que, pô, agora eu peguei a veia do mercado, esse segmento, quer dizer, você sempre já começou no segmento de, para quem não conhece bem a Fueltech ainda, qual é o segmento que vocês atuam? A gente atua a gente fabrica, digamos, a ECU, que é módulo de injeção eletrônica para motores a combustão. Esse é o nosso principal negócio, foi desde o início. Ao longo dos anos a gente foi evoluindo para virar uma VCU, né, que é um termo mais comum hoje, que é o que se vai escutar muito, que é controlador eletrônico do veículo, né. Então, muito mais que controlar o motor, controla-se o veículo. Então, hoje a gente vende produtos que a Fueltech vende, por exemplo, a ECU, que vai num carro que era carburado e converteu para injeção, vai num carro de competição aí de 5.000 cavalos de arrancada, pode ir num kart, pode ir num carro de circuito de qualquer tipo de motor, pode ir num, entre aspas, um cortador de grama. E, E e pode quando a falar. gente fala de motor, a gente está falando de motor a combustão, fuel, né? Combustível, Exato. gasolina. Então, a grande disrupção da Fueltech, na verdade, foi uns 4 anos atrás, quando a gente começou a perceber todo esse caminho dos elétricos. E até como, no final das contas, que a gente gosta mesmo da tecnologia, gerou uma curiosidade muito grande, assim, de entender e entender, e ver o que dá para fazer nisso, né? Porque mesmo a Tesla, por exemplo, foi a primeira empresa que fabricou um carro elétrico que mostrava alguma performance superior. E mesmo até hoje, praticamente não se fala em modificar um Tesla, não se fala em aumentar a potência, até porque uma que já é bem potente comparada com qualquer carro existente no mercado, mas com certeza, da mesma maneira que o cara gosta de competição, que gosta de performance, ele vai para o elétrico se o elétrico entregar uma performance maior, salvo os saudosistas ou os casos que o cara realmente quer alguma coisa histórica, né? Então, hoje em dia tem gente que tem um carro com carburador, né? Mas não é por uma opção de performance, é por uma opção de alguma outra razão. Da mesma maneira, daqui a, sei lá, talvez alguns anos, o automobilismo praticamente todo seja elétrico, a maioria, então as coisas estão evoluindo, né? A gente tem que estar atualizado, digamos assim. Para quem não, enfim, para o nosso público que ainda não conhece muito a Fueltech, eu estava olhando ainda há pouco, a quantidade de seguidores que vocês têm. São 322 mil seguidores só no Instagram. Isso aí é mais do que a Nissan tem no Brasil e em parelha está próximo do que uma GM tem. Quer dizer, é impressionante aí a penetração nesse nicho de mercado de vocês, que é o nicho de preparação, né, de automobilismo, é, como é que se chama, os entusiastas de racha, né, o pessoal que faz tunagem de carros, né. Maravilha, mas vamos deixar para falar um pouco mais da Fueltech depois. Maurício, e tu, como é que chegou a CEO de uma competição europeia? Como é que um brasileiro foi parar na Itália comandando comandando a criação de uma competição de carros elétricos chancelada pela FIA? Bom, antes de tudo, obrigado, Carlos, pelo convite de estar aqui. É realmente um prazer estar falando um pouquinho aí de mobilidade com vocês. É um prazer estar aqui junto com o Anderson. A gente se conhece pouco, mas a gente já conversou algumas vezes e conheço muito o trabalho que ele faz. Queria até parabenizar ele pela empresa e por toda a trajetória da Fueltech, que realmente é incrível. Ela é muito respeitada aí em todo o meio principalmente o meio de competição. E eu acho que realmente a trajetória deles foi excelente. Parabéns, e Carlos, também por tua iniciativa de começar a desenvolver todo esse trabalho. Bom, na verdade, eu comecei toda a minha trajetória lá com 13 anos, muitos e muitos anos atrás, correndo de kart, né? Sempre fui um apaixonado por velocidade, por competição, e corri de carro muitos anos, corri nos Estados Unidos, inclusive na Indy Lights, corri de Fórmula 3 sul-americana, e quando eu parei de correr de carro, eu acabei me dedicando a uma empresa de eventos esportivos, que se chama Speed Sports, e no início exatamente administrando a carreira de alguns pilotos. Então a gente administrava na época a carreira do Maurício Gugelmin, né? Principalmente no lado da busca de patrocínios, etc. Do Nuno Figueiredo, que começou naquela época na Stock Car, em 2000, e depois também do Alan Kodair.
No final, depois de muito trabalhar com essa empresa e muitos eventos realizados, como, por exemplo, a Copa Troller de Rally, como campeonatos de golfe, eventos diferentes, não só de automobilismo, eu acabei sendo convidado para assumir a direção geral da Vicar, na época, em 2009, e aí que começou minha trajetória do outro lado, vamos dizer, da mesa, onde eu me tornei um promotor de corridas de automobilismo, né? De corridas de automobilismo. Eu fiquei lá na Vicar de 2009 até o final de 2016, né? Foram 8 temporadas completas. E aí eu resolvi mudar de vida, buscar um desafio diferente, uma alternativa para poder estar um pouco mais próximo da família, porque na época eu morava em Curitiba e trabalhava em São Paulo, minha família ficava em Curitiba, então era difícil essa locomoção para lá e para cá toda hora, a família acabava sofrendo bastante, né? Inclusive minha esposa foi uma heroína nesse tempo todo, conseguindo cuidar de tudo, eu mais distante, né? E acabei decidindo morar no exterior e viver uma vida diferente. E depois de ter vindo para cá é que acabou surgindo, através de contatos que eu já tinha, né? Do automobilismo, acabou surgindo essa oportunidade junto com a WSC, que é a empresa dona desse projeto todo, né? E junto com o Marcelo Lotti, que é um italiano, eu acabei vindo morar então na Suíça, que é onde eu moro na verdade, nem é na Itália, porque a sede da empresa é aqui, e fui convidado por ele para ser o gestor, aí, o principal executivo da nova categoria que ele queria criar, que até então era só a TCR, né, que é uma categoria hoje muito conhecida no mundo inteiro, é a principal categoria, TCR. Modalidade de carros de turismo no mundo, são mais de 36 campeonatos no mundo inteiro, além do mundial, europeu, americano, enfim, japonês, chinês, enfim, está no mundo todo. Inclusive começa o ano que vem no Brasil, na América do Sul, com o campeonato sul-americano de TCR. Opa, novidade, hein? Onde eu vou promover, inclusive, as etapas do Brasil, né? E vão ser 3 etapas no Brasil, 3 na Argentina, uma no Chile e uma no Uruguai, né? E isso paralelo a esse projeto todo dos carros elétricos. E a ETCR nada mais é do que uma versão elétrica do TCR, né? Então a gente está iniciando aí o ano que vem, que era para ter iniciado esse ano em função de todos os problemas aí do mundo, vai iniciar o ano que vem com um campeonato realmente mundial, porque vão ser etapas na Europa e Ásia também, de carro, o primeiro campeonato de carros de turismo multimarca mundial que vai ter aí no automobilismo, né? Tu pode falar um pouco mais aí da ETCR, mas só para me apresentar e entender. Maurício, eu vou fazer uma mudança aqui de planos. Como a gente teve esses imprevistos aqui no início, eu estou achando melhor. Eu tinha uma apresentação aqui. Eu tinha uma apresentação preparada para falar sobre a história do carro elétrico, sobre as categorias, mas acho que vamos fazer só falado mesmo, né? Eu tô com receio de mexer muito aqui e piorar, então é melhor a gente fazer só uma apresentação falada mesmo. Mas basicamente o que eu tenho a dizer é que o tema dos carros elétricos, se for pegar em 2010, ninguém falava de carro elétrico. 2010, né? Um que outro aqui excêntrico, né? A gente tem alguns históricos ali de, sei lá, o pessoal seguidamente fala da Gurgel, que nos anos 70 já apresentou carro elétrico. Mas o que eu tinha na minha apresentação, bem resumidamente, é que o carro elétrico não é uma novidade, né? Alguns já sabem, mas talvez a maioria não saiba que o primeiro Porsche, foi o primeiro de todos, foi um Porsche elétrico, né? Até a fábrica alemã redescobriu esse carro, agora coisa de 5 anos atrás, e restaurou esse Porsche. E ele fazia tinha uma autonomia de 80 km, isso em 1895, ou 1898, uma coisa assim, no final do século XIX. Então, e nos primeiros anos do automóvel, o carro elétrico, o carro a gasolina e por incrível que pareça, tinha carro a carvão, que eles chamavam de... Era uma espécie de vagão que andava. Deixa eu te interromper, ó. Olha aí. A Porsche, quando ela lançou a Taycan, eu fui o primeiro a dar o depósito para comprar um. É mesmo? Olha aí. E aí eu comecei a receber materiais deles justamente disso. Uma vez por mês eles mandavam, por um ano, mandaram todos os materiais assim do tipo história dos carros elétricos, como eles foram pioneiros.
E realmente, eu não sabia que os caras eram... Foi o primeiro Porsche foi elétrico, né? Isso é incrível, eu fiquei sabendo também, descobri há pouco tempo atrás. Bom, ali nos primeiros anos do século XX, os carros elétricos dividiam espaço com outras formas, outros propulsores, enfim, outras... E em 1913 foi quando o Ford T, dá para dizer que o Ford T matou o carro elétrico pela primeira vez. Então a partir dali a gasolina se tornou padrão, etc, e foi vindo. Tem um documento, depois corta para os anos 90, teve um lançamento da GM nos Estados Unidos, que era um carro elétrico que eles lançaram como meio que experimental, como venda limitada. Eles vendiam, na verdade não vendiam, eles entregavam na forma de leasing. Eles fizeram leasing porque não sabiam se iam confirmar. Tem toda aquela teoria da conspiração de que isso era para matar o carro elétrico e depois eles tiraram. Fizeram um filme, um documentário muito bom, Quem Matou o Carro Elétrico, né? Esse filme eu assisti lá na época, em 2007, enfim, por aí. Tem toda essa história. Então, quer dizer, teve várias tentativas do carro elétrico de existir depois de 1913 e todas as tentativas eram sucessivamente mal sucedidas. Até que a gente estava em 2010, ninguém falava de carro elétrico em 2010. 2012 teve o lançamento do Tesla Model S e já saiu ganhando prêmio de tudo que é tipo. Em 2014 teve a temporada de estreia da Fórmula E. E em 2020 a Tesla é a montadora mais valiosa de todas em valor de mercado. Então hoje parece que está tendo aquele tipping point, aquele ponto de inflexão onde os carros elétricos vão começar a se tornar mais conhecidos e uma realidade, onde as pessoas vão começar a se acostumar, está começando a chegar como já era a previsão. Eu acho que esse tipping point, esse ponto de inflexão da Tesla ser hoje a montadora mais valiosa é algo. Então, Maurício, já emendando aqui na tua apresentação, eu queria que tu nos falasse mais em detalhes agora da ETCR, né? Que vem a se somar à Fórmula E. O que nós temos de categoria de automobilismo elétrico hoje? A Fórmula E, a Jaguar, e tem as categorias que estão por vir, a ETCR entre elas, a Extreme E, né, que pena que eu não vou poder mostrar aqui agora, não quero mexer no que está dando certo. Mas então vamos focar no que é importante. ETCR, o que a gente pode esperar da ETCR? Bom, a ETCR ela surgiu com a intenção de criar a primeira categoria multimarca para carros de turismo no mundo, né? Utilizando a plataforma do TCR, que já vinha tendo muito sucesso há muitos anos, né? Quer dizer, não há tantos anos assim, porque o TCR começou em 2015 apenas, né? E hoje já tem mais de 1.000 carros correndo no mundo com esse regulamento. Então surgiu da intenção realmente de eletrificar e ter uma versão diferente para a TCR. O campeonato ele foi todo estruturado e baseado de uma forma um pouco diferente do que a TCR, onde nós vamos ter só equipes de fábrica, né? Então nós temos hoje 4 montadoras envolvidas no campeonato, que estão desenvolvendo os seus carros, que são a Cupra, que é uma marca do grupo Seat, que é uma marca do grupo Volkswagen, né? A Cupra espanhola, a Hyundai, a MG, que era uma marca inglesa, foi comprado por um grupo chinês, né, alguns anos atrás, e a Alfa Romeo, que é uma marca italiana. Então a gente nada mal, hein? A gente está bem distribuído aí no mundo, com marcas europeias, asiáticas, etc. Então bem interessante. E as montadoras então estão desenvolvendo os seus carros, né? Suspensão, etc. Todos eles baseados nos carros de rua. Então a Hyundai, por exemplo, vai entrar com o Veloster, a Cupra vai entrar com o Cupra Leon, né? E assim por diante. A Alfa Romeo vai entrar com a Giulia, né? E nós, como organização, vamos fornecer todo o powertrain elétrico nos primeiros anos e a bateria. Nós chegamos nesse formato porque a gente acreditou que seria, até de acordo com todas as montadoras, a gente acreditou que seria o formato mais veloz e mais barato, na verdade, para se desenvolver isso,
porque se cada montadora tivesse que desenvolver uma bateria própria e um powertrain próprio, os custos seriam muito altos, principalmente a questão da bateria, né? Então, quando eu comecei a desenvolver todo o projeto aqui em 2017, nós tínhamos só uma ideia, era totalmente uma startup, e onde eu era o único funcionário trabalhando ali, desenvolvendo todo o projeto, começando do zero realmente, né? E a partir dali a gente foi desenvolvendo, trabalhando, e hoje a gente tem, além dessas montadoras, diversos fornecedores, né? Então, a Williams Advanced Engineering foi escolhida para ser a fornecedora das baterias. A Williams, que é a mesma da Fórmula 1. A Williams, que é o mesmo grupo, né? É duas empresas separadas, mas no mesmo grupo. O dono é o Frank Williams. E eles fizeram a primeira bateria da Fórmula E, né? Depois eles saíram e entrou a McLaren fornecendo. E a Williams acabou de ganhar novamente a nova concorrência da Fórmula E para a nova bateria que entra em 2022. Então, eles estão fornecendo também para nós as baterias do ETCR. Além disso, a Madelec, que é uma empresa de propriedade de americanos, mas baseada na China, que fornece os motores, né? Depois a Marelli, que fornece vários componentes eletrônicos do carro. A Lauda, que é uma empresa alemã, que vai fornecer toda a parte de refrigeração junto com a PWR do carro. Lauda tem alguma relação com o Nick? Alguma companhia? Não? Não tem uma relação com o Nick Lauda, não. E a MDD, que na verdade é uma empresa muito ligada na parte de segurança, que ela que cuida para nós de toda a parte de todo o projeto ligado à área de segurança, que é a mesma que hoje presta serviço para a Fórmula E também, né? E aí a gente, antes de eu falar um pouquinho na parte técnica do carro, o mesmo formato da TCR, onde cada campeonato, como eu falei, são 36 campeonatos de TCR no mundo. Cada um desses campeonatos tem um promotor local, como se fosse uma franquia, tá? O ETCR vai ser a mesma coisa. Nós vamos começar o ano que vem com o campeonato mundial, como eu falei, com etapas na Europa e Ásia. E em 2022, nós já estamos desenvolvendo também toda a parte técnica do carro, que vai ser dos campeonatos regionais. Então, nós vamos começar com o campeonato asiático, 2022, tudo isso em paralelo ao Mundial. O Mundial continua existindo, e em paralelo a isso vão existir os campeonatos asiáticos, o campeonato asiático, o campeonato europeu, o campeonato americano, que vai ser promovido pela própria INSA, né? E o campeonato australiano, tá? Então, no mesmo formato como é a TCR, nós vamos ter aí, a partir de 2022, já 5 campeonatos no mundo, um mundial e esses outros regionais. Diferentes franquias. Deixa eu ver se eu entendi. Entrando no site da ETCR hoje, tem ETCR, tem uma identidade visual, e tem o Pure ETCR. O Pure ETCR é um dos certames, é isso? É uma das franquias? É um dos franqueados? O Pure TCR, né, o Pure ETCR, é o campeonato mundial. Que esse campeonato foi, então, negociado a licença para a Eurosport Eventos. Então, a Eurosport Eventos, ela comprou a franquia do campeonato mundial de carros elétricos de turismo, tá? Depois, existem outros promotores que já estão em fase final de negociação, como a IMSA, por exemplo, nos Estados Unidos, que farão os campeonatos nesses locais que eu falei, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Maurício, só para ilustrar, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, que eu acho que... Vamos tentar pelo menos aqui, pelo menos para o pessoal ter um visual do que é o carro da ETCR. Ótimo. Aqui, vamos lá. Aqui está todo o histórico, mas vamos pular esse histórico aqui que já foi, vamos direto lá para o vídeo da ETCR. Aqui. Vamos lá. Talvez até mostrar a imagem dos carros vai... Opa, tem que avançar rapidamente aqui. Aí o Jaguar. Aproveita. Bom, vamos direto para a ETCR aqui. Aqui, ó. Isso. Volta ali no... Esse é o Giulia, né? Que é o carro da Alfa Romeo. Esse, claro, é um rendering do design. Não vai ser exatamente como esse, vai ser muito parecido. Baixa um pouquinho o volume aí. Linda. Realmente o carro está maravilhoso. E a gente começa os testes de todos os carros. O primeiro Hyundai vai ser testado agora, vai começar a testar em setembro.
e depois a Cupra, Alfa Romeo e MG começam em outubro. Passa a próxima imagem, Carlos, para eles verem os outros carros. Esse é o Cupra, que também tem a versão oficial, vai ficar bem mais bonita ainda do que já estava esse aí, que ficou lindo esse carro, ficou maravilhoso, e a versão final ainda vai ficar mais bonita. Eu vi uma notícia hoje, vi uma notícia de hoje que a Cupra lançou o carro de rua elétrico, né? Isso, exatamente, bem ela recente. lançou essa semana. Carro de rua full elétrico. Passa o próximo para isso. Esse é o Veloster, né, elétrico, inclusive com todo um layout aí com esse foco elétrico, né? Bom, então o que acontece? A gente desenvolveu junto com todos esses fornecedores esse pacote técnico para os carros, né, que estão sendo fornecido para as montadoras, e elas são responsáveis por montar os carros, suspensão, aerodinâmica, toda essa parte é com cada montadora. Ô, mano, para vocês terem uma ideia, a bateria desenvolvida pela Williams é uma bateria que ocupa todo o assoalho do carro e a parte dos bancos traseiros. Essas imagens que vocês estão vendo ali aí são os motores e os inversores. Essas 4 caixas são os inversores. Valeu. Né? Aqui embaixo você vê ali no assoalho e todo o banco traseiro é a bateria. É uma bateria de 60 kW com 300 volts. Então, é uma bateria realmente com um desempenho muito bom, com o objetivo de ter uma autonomia de praticamente 25 minutos com um carro de corrida, quer dizer, um carro que tem 2 motores duplos que chegam a 500 kW de potência. Quer dizer, isso equivale a mais ou menos quase 700 HPs de potência, quer dizer, um carro muito rápido, né? Só para vocês terem uma ideia, eles têm o torque desse carro é de 2.500 Nm em cada roda traseira, quer dizer, é um canhão, é muito rápido, muito forte mesmo. E então a bateria ela vai ter essa autonomia de 25 minutos exatamente porque vai ser utilizada em alta velocidade, alto desempenho, né? Para você ter uma ideia, a gente já fez alguns testes aqui comparando os carros da TCR a combustão com os carros da TCR, e mesmo sem nenhum desenvolvimento ainda de suspensão, de nada que as equipes vão fazer, o carro já virou o mesmo tempo no Autódromo de Barcelona do que um carro de TCR a combustão. Então, a nossa expectativa é que ele vai ser um carro, principalmente em classificação e tomadas de tempo, dependendo da pista, de 2 a 3 segundos mais rápido que um carro TCR a combustão, que era um dos objetivos que nós tínhamos para mostrar ao público que o carro elétrico ele pode ter, e lembrando, importante, que as corridas de TCR, do campeonato normal de turismo, principalmente aqui na Europa, elas geralmente têm esse tempo, 25 minutos. Então a gente quis fazer um carro que tivesse um desempenho um pouco maior até do que o carro combustão de turismo, mas com a mesma autonomia para mostrar para o público em geral, e as montadoras poderem mostrar para o público em geral, que é possível você ter um carro com uma autonomia maior, uma autonomia excelente, com uma potência muito maior que um carro a combustão, além de ter aí um combustível absolutamente limpo, né? Agora, o formato das corridas eu achei espetacular também. Vai ser um formato diferente, né? Não vai ser só uma bateria, não. É um formato absolutamente distinto do que se tem hoje no automobilismo tradicional. A gente vai fazer, eu diria que ele é muito mais semelhante ao rallycross do que ao automobilismo normal de pista. Apesar de que vamos utilizar só pistas normais, né, tradicionais, a nossa ideia não é fazer como a Fórmula E, que buscou uma opção distinta, só andando nas ruas, em circuitos muito pequenos, apertados, evitando qualquer comparação com os carros de monoposto de outras categorias. A nossa não, a nossa ideia é fazer diretamente uma comparação com carros semelhantes de turismo a combustão, andando exatamente nos mesmos autódromos, mostrando, como eu falei, a capacidade total desses carros elétricos de terem uma potência igual ou até maior que os carros a combustão e uma autonomia igual ou até maior. E então o formato vão ser, na verdade, diversas corridas, diversas que nós estamos chamando aqui de batalhas, né, onde em cada uma delas vão correr 4 carros em diversas chaves, diversas corridas, que aí você vai chegar, isso entre sexta e sábado, e você vai chegar no domingo com 2 corridas finais, uma dos 8 primeiros e outra dos 8
que ficaram entre o nono lugar para trás, que vão disputar realmente o final de semana e onde vai chegar ao resultado final, quem é o grande vencedor do final de semana. Então vão ser aproximadamente de 12 a 15 corridas num final de semana, né? Corridas de vários formatos, corridas curtas, médias e mais longas, né? Então vai ser um prato cheio para quem gosta de automobilismo, porque vai poder assistir uma quantidade enorme de largadas, que é a parte mais bacana de uma corrida de automóvel, porque os carros estão muito próximos um do outro sempre, né? Vai poder assistir, então, várias largadas, várias disputas, né? E além de uma corrida um pouco mais longa no final. Então, é um formato que a gente buscou exatamente para ser não só interessante e atrativo para a televisão, mas ser muito interessante, muito atrativo para as redes sociais em geral. Quer dizer, desde uma transmissão em Facebook, até em Instagram, nesse formato, é possível você fazer determinadas transmissões, porque as corridas vão ser curtas. Perdão, tem data de estreia? Já tem a data e o local? Bom, a gente começa os testes, então, como eu falei, já era para ter começado no começo do ano, que em função do coronavírus não começaram, vão começar agora em agosto, e vão até fevereiro, e a ideia não tem um calendário ainda oficial e divulgado, mas a ideia é que a gente comece em abril do ano que vem, e tenha no mínimo 6 corridas no ano que vem, até outubro. Então, seria de abril a outubro de 2021, a primeira temporada, e a segunda, novamente, começando, como eu falei, não só o Mundial, mas também os regionais, também a partir de março ou abril de 2022. Maravilha. Agora, tu falou do desempenho, e o Anderson é um dos caras que mais entende de preparação de motor do Brasil. Acho que dá para dizer tranquilamente, né, Anderson? E Anderson, a Fueltech está começando a entrar nesse mercado de, né, olhar com atenção para o carro elétrico. Eu acho que, sim? Sim, tu quer, de repente, acho que tá a tela preta no YouTube, de repente tira o compartilhamento de tela aí. Vamos tirar o compartilhamento aqui. Aí. Anderson, então, motor elétrico é fraco ou não? Olha, com certeza não é fraco e vai ter muita surpresa nisso, né? O próprio ETCR mesmo ali, o Maurício estava falando, ele tem mais de 500 cavalos equivalente, né? 500 kW, que dá 600 e poucos cavalos de potência, né? Isso é uma potência altíssima para um carro de corrida mesmo, assim, com esse torque que ele tem. Pois explica para nós o que é o torque imediato, que quando se fala de motor elétrico, talvez o que mais diferencia o motor elétrico do motor a combustão é o tal do torque imediato. O que é isso? Que na verdade o motor elétrico ele tem o torque praticamente, digamos, a 0 RPM, né? Ele já tem o torque máximo dele. E aí com isso, a melhor analogia é o seguinte: imagina um carro que tu pudesse sair andando com ele a 50 RPM e ele tem bastante força. Assim, ele tem mais torque, digamos, a 50 RPM de motor do que a 1000 RPM. E o motor a combustão, na verdade, a 1000 RPM ele é fraco, ele começa a empurrar para trás nos 3, 4000 RPM e depois vai dar a potência máxima lá nos 7.000, 8.000, dependendo do motor que é. Esse é o típico, né? Então, o motor elétrico, ele tem uma sensação similar a um motor turbo moderno, assim, mas muito maior ainda, na verdade, porque ele vai sentir o torque mesmo. Então, muitas vezes até nem se fala muito em potência do motor elétrico, se fala mais em torque, porque digamos, a principal diferença, assim, de percepção. E aí, claro, com essa vantagem de ter um torque tão em baixa, já de cara permite usar menos marchas, né? E em alguns casos até nem ter marcha mesmo, né? Então, por exemplo, o Tesla mesmo, ele não tem marcha nenhuma. O motor ele gira 18.000 RPM, tem uma relação 9,3 para 1. E com isso ele consegue sair de baixa e dar 250 km por hora com uma marcha só, digamos assim. Então, é uma faixa muito ampla de torque que permite bem dirigir assim. Agora, sim. Os carros da ETCR também só vão ter uma marcha frente e ré, só isso. Isso simplifica muito, porque um carro de circuito aí, né, quem já montou um carro de circuito um dia na vida, sabe que o câmbio é a parte mais cara do carro, se eu não me engano, né, em maioria das aplicações, né, especialmente os protótipos, o câmbio é a parte mais cara do carro. Às vezes mais cara que o próprio motor, né.
Então, nesse caso aí, não precisar ter uma transmissão, um monte de orçamento, facilita muito, bastante nessa parte aí. Então, agora falando um pouco de realidade, assim, até respondendo uma das perguntas ali que eu vi no YouTube, o pessoal perguntou se o ETSR e a Fueltech tem alguma relação, mas não temos, infelizmente, né, porque na verdade quando o projeto do ETSR estava em desenvolvimento, até eu e o Maurício conversamos, aí, acho que faz 1 ano, 2 anos talvez. 1 ano e meio. 1 ano e meio, e infelizmente a Fueltech não estava com o nosso desenvolvimento a ponto de poder fornecer os produtos que a ETCR, no caso, necessitava, né? Por outro lado, a gente está trabalhando bem rápido no desenvolvimento aí de várias soluções, até o nosso foco, para entenderem bem, e também já respondendo uma outra pergunta do YouTube, a Fueltech está tentando fazer a solução completa, ou oferecer todas as soluções que são necessárias, ou todos os detalhes que são necessários para o cara para ter um carro elétrico. Seja uma conversão no carro antigo, seja uma categoria de circuito, seja um carro de arrancada, seja um carro construído do zero elétrico, seja um bug elétrico, seja qualquer. A gente quer ter opções de motores desde baixo custo, baixa potência e bem, entre aspas, populares, até um intermediário e uma versão de altíssima performance e altíssima potência, que pode botar num dragster, pode botar num carro realmente com muito mais potência, ou até um carro realmente preparado. Então, para essa parceria, a gente buscou a parceria com a WEG, né? E também esclarecendo um pouco essa parceria, a WEG é um fabricante de motores aí, uma das maiores empresas do mundo de fabricação de motores industriais, e a parte de mobilidade elétrica deles foi iniciada não faz 10 anos, assim, aonde eles começaram a ter algumas opções especialmente para os pesados aí, para transporte, para caminhões e alguns outros veículos mais pesados. E nos últimos anos a gente iniciou um contato com eles e a gente acabou assinando um contrato da Fueltech ser a porta, digamos, de saída da WEG para motores elétricos, para veículos leves e de performance, competição, conversões, todos esses carros que vão receber uma conversão de um motor elétrico. Então hoje, por exemplo, a WEG ela não tinha esse desenvolvimento propriamente, a gente está trabalhando com eles vai completar um ano e meio agora, mais ou menos já, aonde a gente já tem motores, já tem um projeto adequado dos motores deles, a gente até, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui. Fica à vontade, vamos torcer para aqui. Tá vendo? Estamos vendo, positivo. Vendo aqui. Tá. Essa tela aqui mostra bem um carro bem comum, né? A gente escolheu um Gol até, que é um carro popular brasileiro, digamos assim. E nessa foto aqui a gente tem um motor elétrico. Esse motor aqui é um dos primeiros motores que a gente vai disponibilizar para venda no Brasil, que é um motor que ele tem comprimento de um motor 4 cilindros. Ele pode, em geral, vai ser conectado a uma transmissão, justamente para poder facilitar a conversão de vários veículos. Tem aqui os cabos, por exemplo, que vão até o inversor. Esse inversor também é um produto da WEG. Um inversor que faz toda a inteligência, entre aspas, na parte de controlar o motor, convertendo a energia da bateria. E a própria, no caso a ECU ou a VCU, é uma ECU da Fueltech nossa mesmo, que apesar de parecer não ter nada a ver para um motor elétrico, tem 90% do trabalho é o mesmo, porque na verdade tem que pegar os sensores do carro, pedal, velocidade de roda, informações da energia que tem no carro, seja um tanque de combustível, seja uma bateria, e tem que comandar o inversor, digamos assim, para as potências, dar informações para o piloto, data logger, gerenciar a própria arrefecimento do motor, do próprio inversor, ele tem arrefecimento à água, sem falar em todos os outros periféricos que tem no veículo elétrico. E aí também a gente tem um BMS que, no caso, nós vamos ter várias opções entre... O BMS é um produto importante porque o BMS ele é o que gerencia a bateria, né? Então, hoje a bateria, no caso do veículo elétrico, é o componente mais caro do veículo elétrico, na atualidade em geral. E é muito crítico também em termos de segurança
e longevidade. A longevidade ou a durabilidade dessa bateria vai depender bastante sobre o gerenciamento dela. Então, não deixar ela baixar demais a tensão, e não é geral, assim, tem que analisar célula por célula, não deixar nenhuma célula baixar do mínimo, não deixar nenhuma célula passar do limite superior, e controlar individualmente todas elas, balanceando elas, a temperatura delas, a rampa de descarga, a rampa de carga. Ou seja, o BMS tem uma tarefa bem importante aí sobre o bem mais valioso de um carro elétrico, sabe? Então, aqui a gente tem só alguns detalhes assim sobre, por exemplo, o inversor aqui, mais detalhes ali para mostrar. Aqui tem vou dar um spoiler aqui também sobre uma tela que já mostra, por exemplo, informações na própria FT da bateria, a marcha, a potência, várias informações assim que a gente tem acesso pelo motor. Vai ter o TPS, no caso, que é a posição da borboleta, a rotação do motor. Então, aqui fica bem fácil entender como as coisas têm relação, na verdade. E como a própria ECU, a VCU, se ela está controlando um bico injetor, uma bobina no motor a combustão, se ela está controlando um inversor para o motor elétrico, esse é um detalhe quase menos relevante do que se parece, né? Então, então essa é uma visão um pouco geral assim, do que a gente está trabalhando. Com certeza, em alguns meses, a gente já vai ter, quando eu digo alguns meses, a nossa meta é até o final do ano já ter alguns itens como o próprio motor, algumas coisas a gente já pretende ter. Deixa eu tentar parar o compartilhamento aí da tela. Bom, vocês estão vendo a tela aí, né? Travou na tela que está aparecendo o FT450. Tá, beleza. Tá, agora, beleza. Saiu o compartilhamento? Sim. Beleza, desculpe. Capaz. Então, o que a gente pretende ter é opções assim, por exemplo, desde o motor, o inversor, a VCU, no caso o BMS, soluções convertendo os motores, ou seja, várias opções. Então, vou dar um exemplo assim, a ETCR ou uma categoria que venha a fazer, busque fornecedores, assim como o próprio Maurício citou, eles têm hoje aí, sei lá, 5, 6, 7 fornecedores, né, para várias partes do veículo. A gente pretende, de uma maneira, especialmente no Brasil aqui, conseguir resolver a maioria dessas soluções aí de uma maneira única, né? Mas não quer dizer que os nossos equipamentos não vão conversar com outros equipamentos, né? Então, tem opções de o cara usar um outro inversor, uma bateria diferente e fazer várias conversas, né? Então, por enquanto, o nosso objetivo é ter a solução completa, mas a gente sabe que ter uma solução completa, e tem muitas coisas que vão aparecer, tem opções melhores, talvez, ou vão ser mais simples, mas no caso a gente tem que ter tudo para poder dar essa primeira desbravada aí, né? Agora, Anderson, a Fueltech tem uma ligação embrionária, tá no nome, né, gasolina, combustível, e eu diria até uma ligação afetiva, porque vocês têm uma série de conquistas nas pistas, tem uma relação com o público de arrancada, né, principalmente o pessoal de preparação de motores. Como é que tu está sentindo a reação? Como é que vai se dialogar com o público de vocês, que está tão acostumado com o cheiro da gasolina, com os carros elétricos? Está tendo um entusiasmo por parte do público? Eles estão tendo que ser convencidos? Assim, primeiro, não é uma troca, tá? Primeiro, não é uma troca. Então, vou dar um exemplo assim, a própria Ferrari, ou a Lamborghini, né? A Lamborghini, se eu não me engano, tem uma declaração de 5 anos atrás que disse que nunca faria um carro elétrico, né? Já tem? Já tem. Há 7 anos atrás, eu disse, nunca vou ter um carro elétrico. Nunca vou ter. Pensei para mim assim, o que eu quero é o cheiro do combustível, aquela lenta embaralhada, isso que eu gosto.
Já dei braço a torcer. Há 4 anos atrás eu comprei meu primeiro carro elétrico, que foi um Tesla, e foi talvez o melhor carro que eu já tive assim de locomoção da minha vida, de tudo, né? Porque não é o carro, o motor é um detalhe. E até eu te digo assim, o caso do Tesla é um exemplo bom para quem critica o carro como o motor, o carro elétrico, porque a primeira virada para trás do pescoço assim que o cara empurra e já fica pressionado, mais da metade da sensação da performance já foi contemplada, entendeu? E quando a gente diz sensação, o ser humano tem os sentidos, né? Então é o olfato, é a visão, é a sensação, mas na verdade a performance se o cara gostar só do barulho, o cara comprava uma 7 Galo, né? E ia fazer um barulho bonito pra caramba, mas não empurra nada, né? Então, performance mesmo, o elétrico ele vem para somar, né? Vem para ajudar muito. E tem uma coisa que as pessoas não estão, talvez, fazendo muita a relação ainda, mas hoje o preço alto das baterias para ter uma autonomia grande dificultam bastante ter um carro totalmente elétrico hoje, né? Então, uma tendência muito forte é um carro híbrido, um híbrido de performance, tá? E isso é uma coisa que a gente não vê muito. Agora está começando a ver. Então, por exemplo, aquela Ferrari nova, a SF90, né? A Ferrari SF90, ela tem um motor V8 biturbo de 700, 800 cavalos, alguém me corrige aí. E, se eu não me engano, ele tem mais um motor de 100 cavalos entre o motor e a transmissão traseira e mais 2 motores de 100 cavalos, uma coisa assim, na dianteira, um para cada roda. E esses 200 cavalos elétricos em cima dos 700, 800 cavalos que ela tem, eles são muito complementares à performance do veículo. Então, ela tem, nas dianteiras, ela tem o torque steering por velocidade de motor elétrico diferente. Então, ele consegue controlar. Outra que faz isso é incrível na performance de circuito desse veículo. A outra questão é o seguinte: um turbo lag ou a falta de torque embaixo do motor a combustão é completamente complementado com o motor elétrico na traseira. Então, essa é uma maneira. Só que isso aí o cara pensa, mas você está falando de uma Ferrari SF90 lá de milhões e milhões de dólares. Mas, cara, pega numa realidade nacional assim, pega esse mesmo Gol, tá? Deixar o motor na frente, a combustão, que seja lá 500 cavalos, 300 cavalos, não importa, colocar um motor elétrico na traseira, esse motor elétrico pode empurrar lá mais 300 cavalos, por exemplo, e 200 cavalos, e esse carro vai ter uma performance incrível, assim, porque ele, além disso ele vai ser integral, vai deixar de, digamos, ter só a tração na dianteira, não precisa ter uma bateria que pese 500 quilos, uma bateria bem mais leve consegue dar conta de sprints disso. Então, ou seja, uma das preparações que eu vejo, e eu acho que a gente vai ajudar bastante isso a acontecer no Brasil, é justamente isso, começar a fazer um híbrido. A gente não vai ser fácil nem barato ter um motor de 500 cavalos, 800 cavalos elétrico com bateria para isso. Mas ter um de 200 cavalos elétrico, ele ajuda muito mais que 200 cavalos, digamos assim, porque se ele ajudar no lugar certo, faz toda a diferença, né? Então, e aí uma coisa que a gente está fazendo bem, que é o seguinte: a própria Fueltech hoje, eu usei um exemplo de uma FT450, que vai ser compatível, ela vai receber uma atualização gratuita, simplesmente que o cara atualiza ela e ela vai ligar via cano o inversor elétrico e mesmo que ela esteja controlando um motor a combustão, ela vai controlar o motor elétrico junto. Então vai ter um modelo, o cara pode configurar um híbrido de performance onde é que ele seja, por exemplo, um master slave, assim, um escravo, né? Então o motor elétrico vai estar, digamos, seguindo a performance do motor a combustão e tentando ajudar. Basicamente, essa é uma das ideias, por exemplo. E agora... Inclusive, só um comentário, Carlos, antes, eu acho que isso que o Anderson falou, principalmente esse paralelo que ele fez entre realmente aqueles que são apaixonados pelo automobilismo, são os puristas que dizem que o barulho e tal. Mas espera aí, você gosta de corrida de carro ou gosta de barulho? Eu ia te fazer uma... Você gosta de barulho, né? Quando está assistindo uma corrida de carro elétrico, liga lá, como ele falou, uma 7 Galo lá, fica acelerando e vendo a corrida. Porque eu acho que o bacana de uma competição é a disputa, a ultrapassagem, né? Esse tipo de coisa. E isso nos carros elétricos vai ter muito. E vou te dizer, o carro elétrico, ou ETCR, pelo menos eu posso dizer para você, que não é um carro nem um pouco silencioso, né? Ele tem um barulho diferente do barulho do motor a combustão, né? Ele tem um barulho muito parecido com o de um jato, na verdade, certo?
Então, até eu tentei buscar aqui um vídeo que eu tenho para tentar mostrar o barulho aqui para todos, mas não consegui fazer o link aqui, mas seria até interessante. Ele tem um barulho muito alto também. Isso, as gravações que a gente tem são de um carro na pista. Imagine 16, 20 carros juntos, O próprio acelerando. Porsche Taycan, o barulho do Porsche Taycan é incrível. Cara, é incrível. É incrível. O barulho do TCR é parecido com o motor de um avião decolando. É muito forte o barulho. É só diferente, né? Realmente você, na verdade, escuta muito um barulho diferente nos carros de corrida elétrico, que é o barulho do pneu, o barulho do câmbio, coisas que você no carro a combustão não escuta, né? Porque você está ouvindo só o motor. E, de novo, é o que a gente tentou com o ETCR, buscar uma performance muito forte, não ficar tanto preocupado com o barulho, até porque isso eu tenho certeza que é uma coisa, daqui a pouco ninguém vai nem lembrar disso, né? Como o Anderson também falou, quando você há 5 anos atrás dava risada em ter um carro elétrico, hoje em dia você já considera, porque a quantidade de carros elétricos que existe já são muito grandes. Você pega aqui na Europa, todas as marcas têm carros full elétrico aqui, né? E com autonomias de 400, 500 quilômetros e com postos de abastecimento, de recarga, né? Em todo lugar, né? Em todo canto dos Estados Unidos, da Europa e mesmo nos Estados Unidos. Bom, alguém achou aqui o barulho aqui em casa? Eu vou mostrar para vocês e tentar botar aqui. Ó. Presta aqui. Eu vou botar o barulho, não vai na tela direto, mas vai aqui, vamos ver se vocês ouvem. Ó. No celular. Dá para escutar, dá para escutar. É um barulho de jato, né? Parece um jato decolando. Entendeu? E como é que tem sido a reação dos pilotos, Maurício? Tu que tem tido contato, aí, imagino, durante os testes, como é que os pilotos reagem? Adoraram os carros. Adoraram. Ficaram fissurados, se apaixonaram, porque realmente ele tem muito torque, né? Então é um carro que você não precisa, muitas vezes, você, dependendo do carro e dependendo da pista, você tem que tomar cuidado para você não entrar, porque daí, de repente, você não vai conseguir retomar na velocidade. É outro estilo de pilotagem, onde se pode frear muito dentro e você sabe que qualquer segundo que você tocar no acelerador, a resposta vem imediata, né? Então, todos ficaram muito satisfeitos. De novo, todos os carros testados até agora eram até com uma versão anterior da nossa bateria, que nem era da Williams, né? Era uma versão da Rimac, que foi desenvolvida no início, que a gente desenvolveu junto com a Rimac, e que era uma bateria também ótima, etc., mas ela não tinha, que hoje tem uma bateria da Williams. Então, e mesmo assim os pilotos adoraram. Quer dizer, agora com a capacidade toda dessa nova bateria, né, a gente espera que eles vão gostar ainda mais. Tem alguma expectativa de ETCR no Brasil? Olha, diria para você que, assim, no futuro próximo, nos próximos pelo menos 3, 4 anos, acho difícil, porque o foco das montadoras que estão envolvidas conosco realmente é o mercado europeu, asiático e o mercado americano, né? Ainda o mercado de carros elétricos no Brasil ainda é pequeno e essas montadoras nem pensam ainda, pelo menos essas que estão conosco, em lançar carros aí no Brasil elétricos, né? Até porque, como eu falei, nós estamos com marcas que, na verdade, uma delas só está realmente no Brasil, que é a Hyundai, né? As outras, a Cupra, a MG e a Alfa, nem tem carros vendidos no Brasil. Então, eu acho que ainda demora um pouco, mas assim que o mercado começar a mudar aí também, eu não tenho dúvida que uma corrida de TCR vai acontecer, mas eu vislumbro aí pelo menos daqui ainda uns 4, 5 anos. E Anderson, eu queria que tu desse uma palhinha, tu que está aí nessa ponte aérea, né, Geórgia, Rio Grande do Sul, o que tu vê de automobilismo elétrico nos Estados Unidos e aqui no Brasil, as perspectivas, e também já fazendo um gancho para pesquisa e desenvolvimento em cima de baterias, em cima de componentes, que é o que... E como é que a Fiotec está se preparando nesse sentido? Bom, assim, o automobilismo nos Estados Unidos, sem dúvida, é muito tradicional em cima do motor, né? Então, existem, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos ele tem tanto automobilismo que, por exemplo, nesse final de semana, em final de Covid, a gente tem talvez 10 eventos automobilísticos aqui num raio de 5 horas.
é realmente incrível assim, a quantidade de autódromos, de pistas e arrancada de circuito e track day e eventos que existem. Então tem muito campeonato, muita coisa acontecendo. A arrancada tem bastante, está acontecendo bastante com, tem algumas ligas, digamos assim, específicas de elétricos, e ainda não está muito misturado isso aí. Faz uns 3 meses a Ford fez um protótipo do Mustang elétrico, que é muito bacana, que é um carro de 1.400 cavalos, e andou muito rápido. Eles liberaram pouca informação, mas foi um carro bem, já criou bastante barulho assim no mundo, sabe? E tem assim a competição dos dragsters elétricos, que está crescendo bastante. Tem pessoas importantes aí tentando fazer esses recordes de dragsters elétricos. No Brasil, obviamente, a gente tem alguns passos a mais para fazer. A gente acredita que realmente a nossa ideia é ajudar isso aí. Quando eu digo isso, assim, é ajudar a acontecer, tem que primeiro ter as opções de produtos, tem que ter uns carros, tem que ter alguns protótipos para isso acontecer. A gente já teve conversa com a CBA, com as federações de automobilismo, e eles estão muito abertos a abrirem categorias, até em modos de demonstração, né? Então, por exemplo, na arrancada, a gente está praticamente ajudando, sugerindo alguma categoria, assim, que seja até uma Dragster Júnior, por exemplo, que é uma categoria para adolescentes, aí, crianças, poderem andar num Dragsterzinho pequenininho, em vez de botar um motor lá de cortador de grama, coloca um motorzinho elétrico, né? Que é parecido com esses Fórmula SAI até, por exemplo, que são competições automotivas. Tá boa a transmissão, mano? Úteis, né? Tá tranquilo? Desculpe, Anderson, eu até diria que eu acho assim, bem breve, desculpe de interromper, mas eu acho que os dois nichos para os carros elétricos, pensando aí em competição na América do Sul, no Brasil, eu não tenho dúvida que é a arrancada, como o Anderson falou, não tenho dúvida nenhuma, e também, eventualmente, carros de monopostos menores, que podem ser o início, logo na saída do kart, para os pilotos participarem, com carros de autonomia mais curtas, 15, 20 minutos, que são as corridas realmente das categorias de Fórmula, logo em seguida ao kart, e também o kart, tá? Porque o kart tem um espaço muito grande para os carros elétricos aí. Quando o Anderson encerrar, eu vou comentar algumas coisas sobre isso. Legal. Exato, e eu concordo plenamente. Os monopostos, por exemplo, assim, pegar uma categoria de Gol, Corsa, Onix, esses carros pequenos, assim, um motor de 100 cavalos, 200 cavalos ali, nem precisa ser 200 cavalos. Aparece aí o número de views, mano? Com 150 Nm de torque, 200 Nm de torque, esse carro já vai ter uma performance superior a... Vê no YouTube. Tá no mudo aqui. Esse com certeza vai ser uma das opções interessantes de ter, e até para ter um custo mais baixo, né? Porque quando eu tentei acessar o YouTube aqui, ele caía a conexão. No início vai ter que ter regra se adaptando. Eu acho que a ideia que a TCR fez de fornecer o mesmo motor e o mesmo propulsor para todo mundo é muito interessante, porque ela ajuda a equalizar, né? E no início, assim, onde não se tem ideias de regra, por exemplo, assim, uma categoria que corre há 50 anos, se sabe que botando um restritor na boca lá do motor vão ter performance parecida, mas em elétricos isso é simplesmente muito pano para manga para de repente algumas equipes com mais dinheiro poderem se destacar demais, né? Então no início vai ter que ser categorias mais regulamentadas ou iguais, assim, digamos, no propulsor, e aí, claro, e aí vai ficar um pouco do talento, do talento do piloto, da equipe, do chassi, do carro, que é basicamente o princípio de uma categorias como a Stock Car, outras categorias assim, que realmente compartilham o mesmo propulsor para todo mundo, né? Inclusive, falando nisso, um dos focos que a gente teve em desenvolver um sistema único para todos, né, tanto de powertrain quanto de bateria, foi muito em cima disso que você falou, Anderson, da questão do equilíbrio. Porque você hoje tem um universo gigantesco aí para você desenvolver, por exemplo, uma bateria. Quer dizer, você pode ter uma bateria simples, menor, que vai custar, vou chutar, 20, 30 mil euros, como uma bateria que vai custar 1 milhão de euros, se você quiser. Quer dizer, se você não limita isso, fica absolutamente impossível você conseguir uma competição a níveis iguais, com bastante equilíbrio. E tanto que a nossa intenção é daqui a 3 anos liberar para as montadoras o powertrain, quer dizer, motor, inversor, caixa de câmbio, etc. Mas não liberar a bateria, porque a bateria eu acho que vai demorar mais alguns anos ainda para você conseguir ter alguma coisa que seja viável
quando você trata de uma quantidade um pouco menor, né, de baterias, quando você não fala de uma quantidade gigante, que é o caso de competição, por exemplo. Você nunca vai falar de 50 mil baterias, 100 mil, 200, 500 mil, 1 milhão de baterias. Está falando em 10, 50, 100 baterias. Não, e esse é um ponto interessante. Acho que a bateria, sem dúvida, é o maior desafio, né? Não que o motor seja fácil. Sem dúvida, a bateria é mais complicada. Né? Hoje em dia, e a bateria é o seguinte, qualquer um que fale, mas qual que é a melhor bateria que existe? A melhor bateria que existe, provavelmente ela já mudou daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, até projetar hoje uma bateria ou se basear em alguma coisa mais a longo prazo, por exemplo, vocês assim, a ITCR está projetando correr daqui a 1 ano, é bem provável que daqui a 1 ano até as tecnologias de bateria já evoluíram a ponto de se reconsiderar algumas vezes o projeto. Né? Então, não, veja só, a gente teve que um momento, né, do nosso projeto que a gente teve que congelar o desenvolvimento, porque senão não ia acabar nunca ia começar o campeonato, porque, não vou dizer todo mês, porque é um pouco de exagero, mas não tenho dúvida que a cada 90 dias existe alguma coisa nova no mercado com relação a baterias. Então, seria impossível a gente estar absolutamente em dia com a tecnologia. Então, a gente resolveu, até porque no momento que você freeze, no momento que você congela aquele projeto, até ele estar pronto andando, é quase 8, 10 meses. Então, é absolutamente impossível, do jeito que a bateria está se desenvolvendo, de ter isso. E nós sabemos que quando a gente começar o campeonato, né, no mesmo jeito que a Fórmula E, quando ela começou, 6 meses depois, já tinha uma evolução gigantesca de bateria. Mas não tem outra solução, né? Uma hora você precisa começar. Quais são as especificações técnicas da bateria que pode divulgar? Elas são... Você comentou, 800 volts que estão usando? Ela tem 65 kW e 800 volts. E ela qual que é a química da célula? É informação aberta? Isso aí? Putz, eu prefiro não passar isso porque isso é informação da Williams. Depois eu nem sei se eles me permitem passar ou não, mas são mais ou menos, uma coisa que eu posso te dizer, são mais ou menos 88 ou 90 módulos, né, que compõem todo o pack da bateria, né? E a refrigeração é uma tecnologia totalmente nova deles, que a bateria é refrigerada quase que célula por célula. Então, realmente... porque o grande problema da performance da bateria, da autonomia dela, né, ou melhor, e principalmente da recarga, é o calor, né, o quanto ela aquece. Uhum. Então, a gente desenvolveu, mas a gente passou esse briefing para a Williams e junto com eles desenvolveu uma coisa onde a bateria vai se refrigerar muito mais rápido, mesmo quando ela chegar no limite dela de temperatura, até ela baixar para um limite onde você pode começar a recarregar o carro, vai ser numa velocidade muito grande, porque exatamente cada célula daquela já está sendo refrigerada enquanto o carro está andando, e com isso a velocidade de recarga é muito maior. Interessante. E realmente a forma como é que eles vão fazer a refrigeração dela e controlar isso aí é o que vai dizer exatamente o quanto vai dar para puxar dessa bateria, né? Porque se veja, no início do projeto, né, ou vamos falar da bateria nossa protótipo inicial com a Rimac, a gente precisava esperar mais ou menos, depende muito da temperatura, ambiente, tudo, depende de várias coisas, mas em média 45 minutos refrigerando a bateria para começar a recarregar. Tá? Uhum. Porque a bateria esquenta muito, de novo, alta performance, né? Vamos lembrar que não é um carro de rua andando 80 por hora, 60, né? Freando, acelerando, é um carro de competição andando em full power, né? Não full tech, mas full power o tempo inteiro. Então, o aquecimento da bateria é muito grande. E desse 45 minutos, mais ou menos, a gente acredita agora, pelos testes que a gente fez, que em mais ou menos 20 minutos, no máximo, a gente já consegue começar a recarregar a bateria de uma maneira total, porque quando a bateria está quente, você recarrega, você precisa esperar ela chegar numa determinada temperatura para começar a recarregar. E mesmo naquela temperatura, ainda é uma temperatura alta, que a recarga vai muito lenta. Ela começa a ser mais veloz quando a temperatura baixa, quando a bateria baixa bem a temperatura. Né? Nesse caso, ela vai já chegar numa temperatura que vai poder fazer a recarga total muito mais rápido. Maurício, opa. Eu não tenho dúvida, eles não falam isso para nós, mas não tenho dúvida que isso eles vão utilizar também
na bateria nova da Fórmula E que eles vão fornecer, né? Eu não estou aqui pensando alto com vocês, mas imagino que sim, até porque a Fórmula E quer ter nos carros dele, que só vai começar em 22 com essa bateria, né? Uma recarga rápida, que é fazer um pit stop com recarga que deve ser, obviamente que vão carregar 10, 15% da bateria, não vai ser a recarga total, mas eles querem fazer um pit stop com recarga rápida e eles precisam ter essa refrigeração para poder fazer essa recarga rápida. Não adianta só o carregador ser absolutamente forte e eficiente, se a bateria está quente, ele não tem mágica. Até esse é um ponto, fazendo um link já, as pessoas às vezes perguntam assim, mas qual que é a relação do automobilismo com o mercado de massa de produção, né? E na verdade é muito grande, né? Hoje, se pegar todo o desenvolvimento que existe nos carros de produção hoje de rua, muitos deles vieram da Fórmula 1, por exemplo, e de outras categorias nesse tipo. E é legal que a Fórmula E e todas a ETCR, a própria forma assim de criar um desafio para as equipes, assim, de, por exemplo, fazer a recarga durante a prova. Ela não é com o objetivo necessariamente de competitividade, ela é com o objetivo de criar um desafio de alguma coisa que seja útil para a humanidade, digamos. Que vai botar a engenharia, pensar em alguma coisa que vai gerar algum benefício, né? Então... Sem dúvida. E a gente já está, tá? Inclusive, a primeira reunião sobre esse assunto a gente já teve agora no momento da pandemia, já uns 2, 3 meses atrás, né? E a gente já está começando a desenvolver uma ideia e um conceito ainda, né? Ainda não posso dizer que é um projeto, mas é uma ideia e um conceito, para que entre 2023 ou 2024, aquilo um pouco que a gente já conversou, Carlos, conseguir fazer uma corrida de longa duração. A gente já pensa em 24 horas, mas a gente acha, vamos dizer, bem realista já conseguir ter uma competição, né, em 2024, 23 ou 24, de pelo menos 12 horas, com em alguns pitstops trocando efetivamente a bateria, quer dizer, produzindo baterias mais leves, mais fáceis de serem trocadas, né, que em 1 minuto se troca uma bateria de um carro, né, e alguns dos pitstops com recarga rápida, onde, como eu falei, recarregue 20% do carro, né, para você ter um mix dessas duas coisas. Anderson, acho que, como a gente falou, Carlos, é o teu objetivo lá um dia, uma corrida de 24 horas, na minha opinião, ainda acho que vai demorar um pouco mais, mas, quem sabe, a tecnologia, como o Anderson falou, está evoluindo tão rápido a cada dia, que pode ser que daqui a um ano a gente tenha uma mesma conversa dizendo assim, em 2022 já vai ter aquela corrida de 24 horas que a gente imaginou que só poderia acontecer em 2025, sei lá. Historicamente, quando as 24 horas de Le Mans começaram em 1923, era um desafio terrível também, completar as 24 horas, né? E às vezes a gente tem que mirar né? O homem foi à Lua, não porque era fácil, mas porque era difícil, né? Aquela frase do Kennedy. Concordo 100%. As pessoas vão ao topo do Everest, né? É difícil, mas todo ano uma série de... Então, o que a gente está propondo, aqui falando um pouco em termos de cidade, de Porto Alegre, que é a cidade onde eu estou, o que a gente está propondo é plantar um Everest ali na orla do gasômetro. É isso que a gente está propondo. Agora, Maurício, alguma vez vocês já sabem se tem algum projeto para uso de ultracapacitores em paralelo, em conjunto com as baterias? Porque o ultracapacitor ele tem uma capacidade de recarga, né, muito rápida. Embora ele perca a energia muito rápido, mas pelo menos para uma competição poderia ser interessante. Tu já ouviu falar, está se falando isso aí pela Europa? Das conversas que eu participei, do que eu tenho acompanhado e visto, ainda não. Eu também não tenho, eu pesquisei, digamos assim, com nossos recursos para isso, e tudo que eu vi, assim, a única coisa que se fala disso é a Maxwell, que a própria Tesla adquiriu, mas aparentemente eles adquiriram mais por uma razão de tecnologia, de gerenciamento, assim, de algumas tecnologias, talvez eles vão incorporar em algumas baterias, mas hoje não existe, assim, comercialmente supercapacitores que possam substituir uma bateria, sabe? Se existe, é muito de laboratório, uma coisa muito restrita, sabe? Muito ainda em fase inicial de desenvolvimento. Tem uma empresa... O grande desafio das baterias hoje é a capacidade corrente, né? Então,
a lítio ferrofosfato mesmo, essas baterias assim que tem o 2C, o 5C, o 8C, que é 8 vezes a capacidade nominal dela para corrente de descarga, são poucos, né? Então, para um carro desse, por exemplo, o ETCR, ele tem, para ter 500 kW, ele tem que consumir em 800 volts, tem que consumir 625 amperes, se fizer um cálculo de padaria, né? Então, tem que ser uma bateria que consegue drenar 800 volts, 600 amperes em tempo contínuo. Então, é uma corrente enorme, assim, de descarga, né? Então, por mais que tenha 60 kWh de carga, ela vai ser uma bateria grande, mas tem que ter células com capacidade de descarga muito forte, sabe? Essa é uma das razões, por exemplo, o próprio Tesla, eles até usam células de lítio mesmo, que não precisa ter um tanto C, mas como eles têm 100 kWh de bateria, aí fica muito paralelo, aí consegue ter bastante descarga, porque tem muita célula em paralelo, mas o problema para competição que tu não quer carregar tanto peso, tu não precisa de tanta carga, tu precisa de células que tenham uma descarga muito rápida, e aí o extremo disso é um carro de arrancada, tu precisaria só 10 segundos, só que tu ainda assim precisa de 1000 amperes com 800 volts e tu só quer 50 quilos, entendeu? Então, o desafio aí para arrancada faria muito mais sentido o capacitor ainda, mas o que tem mais próximo disso hoje é lipo, né? Uma outra coisa assim diferente um pouco disso que a gente falou, mas só de curiosidade interessante, não sei se vocês conhecem a empresa brasileira chamada CBMM. Ela é a maior Companhia Brasileira de produtora, né, Nióbio. do mundo de nióbio, que é um metal absolutamente importante, assim, vamos dizer, para a produção de diversos metais, utilizado muito em gasodutos, oleodutos, etc., porque é um metal que se une a outros e acaba tendo uma resistência muito maior e muito mais leve, etc. E essa empresa, a gente tem conversado algumas coisas com eles, e eles, eu até participei de um evento com eles na Fórmula E ano passado em Berlim, e eles estavam lá, fizeram toda uma apresentação de um projeto que eles têm, onde eles estão começando a desenvolver o uso de nióbio nas baterias, né? E isso vai fazer a bateria ficar muito mais leve, né? E também ter uma carga, vamos dizer assim, muito maior. Então, isso, somando todas essas células para uma bateria depois, vai fazer com que se faça uma bateria completa muito mais leve, né? E com muito mais autonomia. Então, e uma tecnologia aí que está sendo, obviamente, junto com outras empresas, mas também desenvolvida por uma empresa brasileira, aí, a CBMM. E com relação ao grafeno, o grafeno ainda é um horizonte um pouco distante até chegar lá, porque o grafeno é um material que recém-descoberto. A produção do grafeno, ela é muito, para produzir 1 kg de grafeno leva, o custo ainda é muito alto. E volta e meia a gente vê alguma notícia sobre baterias de grafeno. O que vocês têm visto sobre isso? Como é que vocês veem essa tecnologia? Eu também vou te dizer que não sou tão técnico assim e não acompanhei nada nesse sentido por enquanto ainda, Carlos. Não sei se o Anderson conhece alguma coisa nesse sentido, mas eu realmente não posso te acrescentar muito, não. Da mesma forma, assim, a gente mesmo também, até uma das perguntas se a gente ia ter baterias da Flowtech, acaba que esse é um dos meios, a bateria em si, fabricação de bateria é uma das partes muito mais elaboradas e muito mais profundas que não tem como uma empresa, por exemplo, no nosso porte, querer se meter a fabricar uma bateria. Então, fabricação de bateria é uma coisa, assim, realmente elaboradíssima, de laboratório e tudo. Então, hoje mesmo, vou dar um exemplo assim mesmo, a própria Tesla. A Tesla não fabrica a própria bateria lá, quem fabrica é a Panasonic, né? Então, hoje tem aí, sei lá, 50 fabricantes grandes de bateria no mundo que são Panasonic, Sony, CATL e assim por diante, que vão fazer as células mesmo. Agora, o pack de bateria, que nem, por exemplo, a McLaren, a Rimac, aí sim é possível juntar células, digamos assim, e montar um pack de bateria, que tem uma ciência também, viu? Não achem que um pack é simplesmente jogar um monte de pilha lá e ligar elas uma na outra e achar que vai funcionar, né? Então, muito pelo contrário, né? A célula, a química da célula, o fabricante da célula, beleza, tem que ir atrás e correr, achar as opções, vai desenvolver muito,
mas fabricar o pack também, adequada à aplicação, com a segurança suficiente, com o gerenciamento, que é o BMS elaborada, adequado, essa é uma outra ciência bem elaborada, e tanto que qualquer acidente que teve de carro elétrico, que se fala por aí, na história, em geral foi alguma coisa relacionada ao pack de bateria não ser seguro o suficiente, ou a gerenciamento dele ter tido alguns enganos, digamos assim, né? Teve um acidente muito feio com o Rimac, né, que saiu da estrada, capotou, pegou fogo e parece que ficou 2 dias pegando fogo. Teve, inclusive foi gravando lá aquele programa Top Gear, né? Isso, era um E realmente esse é o apresentador. problema da bateria, né? Você, na verdade, você quando ela começa a pegar fogo, você só consegue refrigerar. O fogo às vezes dura isso aí mesmo. Então, para você ter uma ideia, nas competições, né? A gente está preparando, todos os autódromos vão ter que ter 4, 5 caminhões pipa lá, porque se eventualmente acontecer um acidente como esse, você precisa ficar refrigerando a bateria, às vezes, como você falou, 2 dias para ela realmente parar ela apagar totalmente. Com relação a baterias, o que nós temos né, dentro do Instituto E24 Mobility Lab, que ele nasceu a partir esse instituto ele é o braço de pesquisa e desenvolvimento da E24, que é esse evento que pretende realizar uma corrida de 24 horas com carros elétricos em Porto Alegre. Mas o que a gente tem feito? Eu já formei um grupo de pesquisadores das áreas de física, química e engenharia elétrica de diferentes universidades, porque como comentou o Anderson, pesquisa em baterias precisa fazer envolvendo uma rede, né? É muito difícil tu fazer isso aí sozinho. Então a gente já formou primeiramente um grupo de interessados, e a partir desse grupo de interessados eles vão definir quais são os projetos que eles consideram prioritários, e a partir daí fazer o que a gente vai fazer, o Instituto, buscar apoio e a intersecção com o mercado privado para fazer desenvolvimento local. Então, e o que eu tenho comentado com o pessoal em termos de teoria, a gente consegue empatar ali, chegar próximo do estado da arte, né, pelo menos com o que se tem de informação pública, né, e tentar trabalhar do estado da arte para frente. Então já está em formação esse grupo aí. Uma coisa que eu digo assim, a gente está numa geração de investimentos em bolsa e valorização e notícia, que ela confunde bastante assim até a própria realidade, né? Então é muito fácil tu ver uma notícia assim de que uma empresa agora descobriu uma tecnologia de bateria que vai mudar o mundo, mas no final das contas essa empresa tem 2 caras que estão fazendo um laboratório no fundo do porão de casa, e eles querem lançar a empresa na bolsa, né? Ou ser comprada por uma gigante. Então tem muita notícia dessas e é difícil até filtrar isso aí mesmo, né? Acaba que tem uma especulação muito grande em cima de tudo isso que atrapalha até, né? Então, esse é até um desafio, assim, até a linha que a Flotek está seguindo é ser bem pé no chão, assim. A gente não quer fazer, digamos assim, o melhor propulsor do mundo, Não, cara, a gente quer ter uma opção que seja realisticamente possível de que um brasileiro consiga comprar e botar num carro. Mas vai ter uma bateria melhor? Vai ter. Daqui a 2 anos vai mudar bastante coisa, entendeu? Então, mas pelo menos tem que começar, entendeu? Tem que ter uma opção que o cara possa ligar e comprar. Eu até uso uma analogia aí, quem é mais velho aí vai relacionar. Na década de 80, quando os primeiros kit turbo do Brasil foram lá, Larus, e o que era o outro? Era o Lafite. Esses aí eram kit turbo, né? O que significava o kit turbo? Era o cara que vendia um kit que tinha tudo que precisava para turbinar. Até as mangueirinhas, o reloginho, a maldita abraçadeira, todas as coisas que estouravam, ensinava como é que voltar ao distribuidor, mas era um kit turbo que dava a instrução de como é que fazer. Depois, quando as coisas começaram, as pessoas entenderem, aí começa a ficar mais fácil desenvolver cada peça e tudo. O que a gente quer fazer é um kit turbo, na verdade é um kit elétrico de 2020, entendeu? Que o cara possa literalmente comprar, fazer um Fusca no Brasil, ele liga no telefone, fala português, tira as dúvidas, compra, instala. Não vai ser o mais barato, não vai ser, assim, uma pergunta importante,
não vai bancar a economia de energia, tá? Isso não é uma realidade ainda, então, ou seja, o cara não vai achar que instala um kit elétrico, vai converter um carro em elétrico hoje e vai ficar mais barato e a economia que o cara vai ter de combustível vai pagar, não vai pagar. Então, quem vai bancar essas conversões início é o cara que quer tá na vanguarda da tecnologia, o cara que quer... Às vezes o cara, em vez de o cara gastar 100 mil reais num carro zero, ou num carro, sei lá, de passeio, ele gasta 100 mil reais num carro antigo convertido a elétrico, entendeu? Ou até mais, bem mais que isso, se quiser, né? E vai ser um cara que é um entusiasta, que quer ter algo diferente, o cara que tá querendo mostrar por si mesmo. Da mesma maneira, um cara que tem um Porsche antigo, ele não faz isso porque ele quer andar com um carro antigo, ele faz isso porque ele gosta daquilo. O elétrico vai ter uma geração que é eletrônica agora, muito mais do que de mecânica. Então a gente identifica no nosso mercado de Fueltech mesmo, tem muita gente que compra a Fueltech para botar num carro original, a combustão normal, só pelo desafio de mexer na eletrônica, assim, como um hobby, entendeu? Então o cara quer, da mesma maneira como um médico, final de semana tem uns que gostam de pescar, outro que gosta de mexer no carro, outro que gosta de instalar uma injeção, entendeu? E assim vai ter o cara que vai querer modificar, vai querer fazer um carro, uma conversão, ou seja, vai começar por aí, vai começar pelo colecionador ou pelo entusiasta mais disposto e vai para o automobilismo, e aí daqui a alguns anos, quando as baterias estiverem mais disponíveis, mais baratas, os motores cada vez mais facilitados, aí sim seja bem possível de que a gente consiga converter frotas assim grandes mesmo. Se o governo ainda ajudar, se tiver alguém do governo assistindo aí, por favor, nos ajude. A gente precisa a gente precisa muito que ajudem na parte da legalização, da homologação desses veículos, né? Tem que ter uma boa vontade política nessa história aí também. Mas, ou seja, esse é o caminho. Esse é um tema que... Anderson, só um detalhe, Carlos, desculpe. Diz que ele falou das baterias e de pessoas aí desenvolvendo coisas novas e tal, que às vezes é uma pessoa dentro de uma sala lá que está criando uma ideia. Desde que a gente lançou o projeto, né, e começou a desenvolver isso aqui desde 2017, principalmente de 18 para cá, quando começou uma divulgação maior do ETCR, eu vou te dizer que pelo menos uma vez por mês eu recebo alguma ligação ou mensagem ou e-mail de alguém dizendo, olha, eu tenho aqui a melhor bateria do mundo, que ela tem uma autonomia gigantesca, não esquenta, uma performance fabulosa e custa metade do preço do que todas, né? Se a gente fosse investigar todos os projetos que a gente recebe aqui, a gente ia deixar de ser um desenvolvedor de uma nova categoria de competição e passar a ser sei lá, um estudante de baterias aí, porque era um negócio maluco. Pode até ser que a gente esteja perdendo alguma grande oportunidade nesse meio do caminho, pode até ser não, é quase certo que sim, nesses 2, 3 anos aí, que a gente perdeu alguma oportunidade no meio do caminho, mas é impossível de você estar realmente em dia, né, com tudo que está acontecendo nesse mundo aí das baterias, com a velocidade toda que está sendo a evolução e o crescimento e a velocidade com que tudo isso está mudando e acontecendo todo dia, né? A partir do momento de que as montadoras estão cada dia mais investindo nos carros elétricos. Então, até fazendo um gancho com isso, rapidamente, é muito claro aqui, né, até por essas montadoras que nós estamos envolvidos hoje, que eles, com todo esse problema da pandemia, etc., estão cortando gastos e investimentos em diversas áreas, em qualquer área que se imaginar, né? Menos na área de elétricos. Né? Essa é uma área que eles não estão cortando nada e talvez estejam até cortando mais ainda em outras áreas para botar mais dinheiro ainda na área elétrica, porque é realmente onde eles estão enxergando um futuro lá na frente de mais resultado mesmo. Quando eu digo lá na frente é 5, 6, 8, talvez 10 anos. Agora, onde é que se dá o desenvolvimento, né? Falando ainda de baterias, os saltos incrementais ou, enfim, algum salto revolucionário numa nova bateria, e vocês acreditam que ele vai se dar dentro de um departamento de pesquisa, desenvolvimento de uma grande empresa, ou dentro das universidades? Como é que, ou não tem como saber, mas pelo feeling de vocês, onde é que está se dando a pesquisa e desenvolvimento nessa área? De onde é que vai vir? Assim,
A minha opinião é que a bateria, ela depende, a ideia em si é um pedaço pequeno da execução dela, tá? Porque o grande desafio da bateria é que a teoria funciona muito bem e o material estudado funciona bem. O difícil é o método de produção e escala disso, né? Então, a própria fazer uma bateria no laboratório assim, e fazer uma bateria experimental com uma química específica e testar e aquilo dar certo, isso é 20% do sucesso. Os outros 80% é fazer 1 milhão naquelas baterias. Então, hoje é um tipo de coisa que ainda está na mão de grandes corporações ou empresas, mas aí que tá, não vai, eu não acho que vem tanto de uma empresa tão tradicional. Eu acho que empresas mais abertas, mais inovadoras, mais descompromissadas assim com aquela, até com um investidor, digamos assim, essas vão ser as que vão ter maior resultado nisso, né? Não, eu concordo com o Anderson, eu acho que é por aí mesmo. E eu acho que, na verdade, vai acabar, as grandes novidades vão acabar surgindo, talvez, na soma, porque, na verdade, a bateria de um carro, né, de uma maneira muito simplista, só para explicar para quem não tem essa ideia, de uma maneira muito simplista, uma bateria completa de um carro, por exemplo, ela é formada de diversos módulos, né? E esses módulos são compostos de células. Células é a bateria que se usa aí para carregar o teu carregador né? Exagerando um pouco, mas para carregar o teu controle remoto da tua televisão, né? Então são diversas célulazinhas daquelas que formam um módulo e diversos módulos que formam a bateria. Claro, depois com toda a questão de gerenciamento, com toda a questão de refrigeração, etc, etc. Né? Então eu acho que o grande salto que vai existir aí na evolução tecnológica da bateria, na minha opinião, vai ser a evolução dessas células, onde essas células vão conseguir ter muito mais potência, né, e autonomia, e somada a uma evolução muito grande que vai ter que haver na refrigeração das baterias. Eu acho que essas duas coisas, na minha opinião, apesar de não ser um técnico absolutamente aprofundado na área, muito longe disso, mas por tudo que eu tenho acompanhado aqui do desenvolvimento do nosso projeto, eu acho que a soma dessas duas coisas é que vão dar o grande salto na bateria lá na frente, porque você vai poder utilizar menos células para ter a mesma potência, com isso você ganha peso, né? Você ganha performance, e ao mesmo tempo você trabalhar num sistema de refrigeração muito mais avançado do que existe hoje, para poder manter a bateria com a temperatura lá embaixo, o que vai dar mais autonomia para ela e aonde vai fazer com que os carregadores novos e modernos possam carregar essas baterias em 5 minutos, né? Ao invés de hoje 20, 25, que você carrega 70, 80% da bateria de alguns carros, vão carregar em 5 minutos, é mais rápido quase do que você abastecer num posto de gasolina. Então aí que eu acho que vai ser o grande salto, na minha opinião. E um outro ponto é a tensão, né? Porque subir a tensão hoje já está 400 volts há uns anos atrás era o padrão, agora já está falando em 800. Com certeza vai ir a 1000 e poucos volts bem em breve, porque aí a corrente diminui, né, proporcionalmente para ter a mesma potência. E a outra maneira é baixar a resistência interna, né? Então os metais mais nobres vão baixar a resistência interna, que diminui o aquecimento da bateria. Então, na verdade, então não só melhorar o arrefecimento dela, mas melhorar o quanto ela desperdiça em calor também, né? Então isso... Que é o trabalho que a CBMM, desculpe, está fazendo aí com o Niobium, aquilo que eu comentei anteriormente aí com a Excel. Deixa eu até dar uma palavra aí, um abraço para o pessoal da URGS que está comentando aí, estão em peso aí no chat aí, dando pro Fueltech patrocínio o E-Power da URGS. E-Power da URGS. Com certeza, só para relembrar, né, eu me formei na URGS em 2004, e não só eu, mas dos 100 funcionários que a gente tem em Porto Alegre, deve ter uns 20 e poucos, pelo menos, que são engenheiros da URGS aí. Então, a gente tem uma turma grande aí de dissidentes da URGS, então, com certeza, será um prazer a gente participar desse projeto, até porque está pertinho, né? Então, o Leonardo ali comentou que a gente tem uma reunião agendada já com o pessoal essa semana. Nós vamos fazer o maior esforço possível para fazer. A gente até com a URGS, através do Carlos, né? A gente está participando de um projeto agora na Rota 2030. Também é um projeto interessante aí, junto com a equipe da URGS, né? E aproveitando o gancho também,
já que tem bastante gente interessada assistindo, e vocês comentaram sobre as empresas estarem investindo em desenvolvimento e quem está cortando não está. A mesma coisa, a Feutech tá realmente muito focado em desenvolvimento. A gente acabou de passar do 100º funcionário em Porto Alegre, que para nós é um marco, é um número muito bom para uma empresa de nicho. Assim, a gente é uma empresa, entre aspas, pequena, a gente não é uma corporação, a gente não tem, digamos, grupo de investidor, não tem nada, é uma empresa, entre aspas, nossa mesmo, e a gente está buscando agora investir em desenvolvimento, porque a gente vê todas essas oportunidades aí de crescimento no mercado mundial, brasileiro. Então a gente tem, para ter uma ideia, tem 17 vagas abertas nesse momento de contratações aí, sendo delas umas 6 ou 8 são para engenharia, para desenvolvimento, e algumas delas ligadas justamente à parte de elétricos, eletrificação, baterias, BMS, tem toda essa parte. Então, se alguém estiver assistindo aí e vê que se encaixa e tem interesse em participar, acima de tudo tem que ser louco o suficiente para pensar diferente, tem que gostar do assunto e daí a gente dá um jeito de botar o cara no lugar certo. Então, por favor, indiquem aquele seu amigo, aquelas pessoas aí, o e-mail é rh@feutech.com.br. A gente está iniciando os processos aí, a gente realmente está investindo bastante para todo esse projeto, digamos assim, e apesar de que eu disse, até hoje, alguns anos de investimento aí com 0 de retorno, porque a gente sabe que a gente não está interessado em um retorno imediato, curto prazo, a gente sabe que isso é um investimento de médio e longo prazo. Então, essa é a minha mensagem aí. Maravilha, pô, parabéns aí pelo investimento e por estar investindo em expansão nesse momento, Anderson. Eu fico muito feliz em ouvir isso. E feliz também pelo pessoal da URGS aqui, não foi nada combinado, viu? Embora eu conheça aí o André me mandou um WhatsApp antes da reunião começar. Pede patrocínio pro Anderson. Ainda bem que vocês pediram diretamente, mas fico feliz em contribuir, assim como fiquei muito contente em ter ajudado enfim, nesse projeto do Rota 2030, né? Na aproximação da Feutech com esse pessoal da URGS lá. Então é um baita projeto que, para mim, né, para o Instituto, valida o nosso o método de trabalho, né, o que a gente pretende fazer, que é justamente esse elo entre pesquisadores e empresas e pesquisadores. É o papel típico de um ICT, né, de um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente sentiu que precisava ter uma estrutura como essa para abraçar projetos de uma forma um pouco mais ágil, um pouco mais leve, né? Porque a minha experiência, no fim eu não me apresentei, para quem não me conhece, a minha experiência vem eu sou formado em administração, trabalhei muitos anos com comércio exterior para governos de outros países, e sempre numa área vinculada à Secretaria ou Ministério de Desenvolvimento Econômico de outros países. Então, no fundo, toda essa ideia de fazer uma corrida de 24 horas aqui é justamente para forçar a pesquisa e desenvolvimento atrás disso. Porque a gente sabe que os carros elétricos estão chegando. Eu tive essa percepção tempos atrás. 2 anos atrás eu botei botei na rua esse projeto. Como o Anderson falou, tem que ser meio louco para fazer isso aí. Mas eu dei a cara a tapa ali. Primeiro eu rodei o meio universitário. Falei primeiro eu circulei nos centros tecnológicos das universidades. E depois tateei algumas grandes empresas, para ver se a ideia colava. E, para minha própria surpresa, todo mundo ia dando thumbs up, ia dando ok. Então foi o que me encorajou a seguir. E agora estamos aí com o Instituto recém-formado, avançando, e já temos aí alguns resultados positivos, né? Entre eles esse projeto aqui da URGS com a Feutech. URGS Santa Maria, né, a Universidade de Santa Maria, que também está vinculada. Então a gente está bem feliz aí. Pessoal, a gente estourou o tempo já, o tempo proposto. Teve um atrasinho no início, ele peço desculpas mais uma vez pela lei de Murphy, que atacou violentamente. Todos os testes que foram feitos antes deram certo, mas chegou na hora ali, deu errado. Mas ainda bem que deu para realizar. Alguém quer deixar um último recado?
Não, eu gostaria só de agradecer bastante o convite, Carlos, te parabenizar aí por toda a tua iniciativa, né, do Instituto, que eu acho que é fundamental, é muito importante para a mobilidade do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. E mandar um abraço para os meus amigos gaúchos aí, que eu também morei em Porto Alegre há muito tempo, adoro essa terra aí e ainda mantenho muitos e muitos amigos por aí. Então, deixar um abraço e agradecer a todo mundo que participou aqui e também deixar um abraço forte aí para o Anderson e com certeza nós vamos manter muito contato ainda daqui para frente e gostaria muito de poder ter um fornecedor brasileiro no futuro aí dentro do projeto da ITCR. Legal. Não, e também agradecer ao Maurício. A gente não contou a parte da história, né? Mas há uns 11 anos atrás eu sentei numa mesa com o Maurício em São Paulo para a gente negociar uma categoria, né? Com a Vicar. Exatamente. Hoje eu tento parecer um pouco mais velho aqui, mas naquela época, assim, eu era um guri. Então, me lembro direitinho, assim, era bem que no início da empresa foi um passo bem importante para a Fueltec na época e bem difícil, né? A gente deu um passo longo. Mas deu certo, foi um sucesso, né? Isso e daquela reunião lá, eu te confesso que foi uma das reuniões assim, mais importantes da minha vida, assim, eu me lembro direitinho, peguei o avião para ir para São Paulo, conversar com vocês, e hoje aí eu fico feliz de a gente estar podendo se encontrar de novo, que nem a gente falou, a ITCR no momento a gente não tem, a Fueltec não teve como fornecer nada para a categoria, mas uma coisa eu prometo, a gente está trabalhando sério e em breve a gente vai ter algumas opções aí de fazer parcerias, e não só com o Maurício na ITCR, mas qualquer outro. Eu também coloco uma mensagem aqui na live, porque a gente está sempre buscando network, né? Buscando networking, buscando relacionamentos. Então, se tem mais empresas aí que estão algum projeto que enxerga que a gente possa ser um parceiro, se tá, e aí vai de tudo, né? Alguém que está buscando para fazer um carro próprio, ou está querendo fazer um projeto de uma categoria ou fabricação de algum veículo que a gente possa fornecer algum tipo de produto. A gente está conversando com várias empresas, vários negócios. Eu até infelizmente eu não posso nem comentar muito, mas assim, tem tanta coisa para sair que na hora que começar a explodir as pipocas assim, vai surpreender todo mundo, sabe? Então, é legal ver que o Brasil tá com bastante inovação, bastante gente pensando fora da caixa, grupos investidores até, ou pessoas assim que em vez de só fazer mais do mesmo, estão tentando inovar, fazer um produto diferente, e a gente fica feliz de estar participando disso. Então, coloco à disposição, eu inclusive sou o contato em casos desses de negócios para algumas coisas nesse aspecto de eletrificação também. Agradecer ao Carlos aí pela oportunidade, pela inovação também, por ser um dos loucos suficientes para mudar essa história aí da humanidade, né? E eu acho que o Brasil vai se destacar nessa história. Eu até acho que o Brasil hoje tem um potencial de engenharia ímpar no mundo. Na minha opinião, é o melhor lugar para se ter departamento de engenharia no mundo. E não estou falando mal de outros países, eu estou falando mal do Brasil. Tanto que todo o nosso desenvolvimento é feito no Brasil, porque realmente a capacidade e qualidade de engenheiros e a criatividade e a maneira de lidar é impressionante, incomparável. Então eu acho que realmente assim, daqui a alguns anos a gente vai poder até olhar essa gravação dessa live aqui e ver que daqui surgiram algumas ideias, ou alguns pontos, ou alguns incentivos. Acho que isso aí é legal. Maravilha, Anderson. Carlos, desculpe, só para encerrar, mandar um abraço para a equipe dos bacanas lá de Curitiba, que estão em peso também nos assistindo. Olha aí. O pessoal lá que eu conheço bastante lá. Um abraço para Curitiba. Então tá, Anderson, Maurício, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Acho que um excelente debate, um nível técnico altíssimo. Só queria agradecer aqui aos apoiadores do evento, que no início eu não pude, em função das falhas técnicas, né? Mas a gente tem o patrocínio da Heineken, que acreditou desde o início nesse projeto, no Mobility and Beer, que também é mais uma ideia maluca que eu tive. Eu quero fazer um evento para falar de mobilidade, mas eu gosto muito de cerveja, e na época eu botei no prospecto lá, né, eu quero oferecer para a Heineken, né, tomara que eles nos apoiem, e aconteceu deles nos apoiarem. Aconteceu de nos apoiarem e nós somos hoje, esse evento é o primeiro evento que está levando a marca Heineken 00. Se vocês virem a Fórmula 1 amanhã, vocês vão ver que lá na Áustria, nos outdoors, são os mesmos
o mesmo logotipo da Heineken sem álcool. Então, agora você pode beber Heineken no almoço, na academia, na yoga. Então, obrigado, Heineken. E os meus parceiros aí, temos associados titulares, né? O pessoal da produção, a Invente, Media Partner Baguete, a Cartec, a Door to Door, a Ion, a Landel SKA, Souza DG, Velopark, Volta, Ziletric e o apoio do Pacto Alegre, que é um movimento supra-partidário que está rolando aqui. Então, com isso, acho que fechamos, né? Tá, um abraço a todos aí. Valeu, um abraço a todos, uma boa noite. Maurício, obrigado por nos aguentar até tarde aí. Que horas são? Deve ser quase meia-noite aí. Valeu. Aqui são 1h já, 5:45. Então, um bom descanso, que amanhã tem Fórmula 1. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abração para todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite.